A perversidade humana, a maldade humana, é uma coisa com a qual nós nos deparamos o tempo todo no nosso dia a dia. O homem não foi criado para ser mau, o homem foi criado para ser bom. Mas desde que ele caiu, desde que ele pecou e se afastou de Deus, o homem cada vez mais mostra o seu lado mau. A gente vê isso acontecendo ao longo do tempo, a gente vê isso acontecendo no nosso dia a dia. Infelizmente, muitas vezes lidamos com pessoas que agem de uma forma assim maldosa, tentando nos prejudicar, tentando prejudicar os outros, às vezes para se dar bem às custas dos outros, às vezes pelo simples fato de ver o outro sofrer. Mas isso acontece nos nossos dias e sempre aconteceu, porque o homem continua sendo homem, continua sendo da mesma forma desde que ele caiu. Claro, o homem regenerado, o homem salvo, aquele a quem Deus salva, não age desse jeito. Mas o homem pecador é assim. E a gente vê muitas vezes as coisas acontecendo por inveja ou só por maldade. O personagem que a gente vai estudar hoje é a rainha Esther, né? A rainha Esther, ela foi escolhida ali, a gente já vai ver essa história, como ela foi escolhida para ser rainha, mas teve uma pessoa ali no meio da história, um tal de Amã, né? Que era uma pessoa muito próxima do rei e que se sentiu ali ofendido por uma coisa que estava acontecendo e ali resolveu provocar uma grande maldade, né? E a rainha Esther, conseguiu vencê-lo com confiança em Deus, com consciência pura, com a forma mais simples, porque as coisas de Deus são simples, com sabedoria, porque Deus nos dá sabedoria, mas ela conseguiu passar à frente de tudo isso, passar por cima de tudo isso, reverter a situação. Deus nos dá a vitória sobre essas pessoas, sobre pessoas que agem de uma forma desleal, de pessoas que usam ferramentas erradas, né? Mas usam ferramentas para atravancar e passar por cima, mas Deus nos dá essa vitória. Precisamos muito confiar nele e estar no centro da sua vontade. Essa é a lição número 9 da revista Palavra e Vida, edição número 67. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, distribuída gratuitamente no site batistasfluminense.org.br. Essa revista 67 tem por tema Vencendo as Adversidades, Exemplos da Bíblia para os Nossos Tempos. E a lição número 9 fala Esther, quando a adversidade é a perversidade humana. Foi escrita pela educadora Esmeralda de Augusto, né? E esse é o tópico que a gente vai estudar nessa lição. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender aqui é o que é a situação aqui, o que aconteceu com a rainha Esther, né? O primeiro tópico já fala assim: é inevitável que em nossa vida lidemos com pessoas más. A gente não consegue se isolar do mundo, né? O próprio Cristo falou: não lhes rogo que lhes tire do mundo, mas a gente precisa aprender a viver no mundo, como crentes regenerados, como salvos, aqueles que conhecem a Deus, têm um relacionamento íntimo com Ele. Precisamos aprender a viver, né, de uma forma que seja boa e agradável a Ele. Esther era uma jovem formosa, né? Ela tinha o seu coração voltado para Deus. Ela foi criada por um primo, pelo seu primo Mordecai. A Bíblia não fala muito sobre o que teria acontecido, né? Só fala que assim, a rainha que existia lá era a rainha Vasti. O rei Assuero fez
um grande banquete, bebeu pra caramba. No 7º dia, já alegre, já alto com o vinho, mandou que a rainha entrasse. Ela se recusou a entrar, a rainha Vasti, e aí os príncipes e os conselheiros acharam aquilo ali poderia desmoralizar todos os homens ali da Pérsia e Pérsia, né? Pérsia e Média, e acharam por bem que o rei, sugeriram ao rei que ele destituísse a rainha. E ele destituiu a rainha Vasti, né? Não porque ela teria sido só ofendida ao rei, mas a todos os homens ali do reino. E aí passado alguns dias, eles acharam que o rei estava triste lá e começaram a fazer um concurso, né? Trouxeram novas jovens, né, para que o rei escolhesse. Então lá pelo capítulo 2 de Esther, versículo 2, então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que o reinam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidade de Suzã, na casa das mulheres, sob as vistas de Hegai, eunuco do rei, guardas das mulheres, e deem-se-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reine no lugar de Vasti. Com isso concordou o rei, e assim o fez. Ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, e foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Então veja que Mordecai veio nesse pacote aí do exílio da Babilônia e saiu da Babilônia. Enfim, houve ali uma certa confusão. Eram judeus que estavam fora da sua terra natal. Ele criara a Hadassa, versículo 7 do capítulo 2, que é Esther, filha do seu tio, a qual não tinha pai nem mãe. Então ele pegou a prima, filha de seu tio, né, e criou como a jovem, como filha, né? Era a jovem bela, de boa aparência e formosura, tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Então ele pegou a prima para criar como se fosse uma filha. E se divulgando, pois, o mandato do rei e a sua lei, ao serem juntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sob as vistas de Hegai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das suas mulheres. Então, o rei, nesse episódio aqui, foi e escolheu Esther para substituir a rainha Vasti, né? Então, veja que ela não tinha pai e nem mãe. Ela foi criada por seu primo. E a gente percebe ao longo da história que ela teve uma boa criação, ela conhecia a Deus, tanto é que a gente vai ver lá para frente, a postura dela perante o problema foi pedir que o povo orasse e jejuasse. Então ela conhecia a Deus, sabia dos costumes, conhecia como o povo poderia se aproximar de Deus, né? Então ela conhecia Deus, e ninguém conhece alguma coisa, ninguém aprende de alguma coisa se não lhe for ensinado, né? Então é necessário ser ensinado. E pelo contrário do que se apresenta por aí, muitas vezes o pessoal acha, né, que a criança vai aprender as coisas que tem que aprender para a vida na escola, né, ou na igreja, né, e depois ela vai aprender ou no mundo, ou no trabalho, ou em um outro ambiente. Não, as coisas importantes que a gente precisa aprender em nossa vida, a gente aprende
em casa, com os nossos pais. A pedagogia nos ensina aí que até os 6, 7 anos de idade, no máximo, se aprende o básico para a sua vida. A partir daí, é tudo uma questão de repetição. Não estou dizendo com isso que se alguém não aprende quem é o verdadeiro Deus ou adorar a Deus, não vá ao longo do tempo se converter. Mas alguém precisa ensinar. Essa pessoa precisa ser, como a gente chama, discipulada. Não discípulo meu, mas discípulo de Cristo. Mas eu preciso ensinar os caminhos a ela. Veja que Esther aprendeu isso de berço, né? Mordecai adotou sua prima como filha, então havia provavelmente uma diferença de idade bem grande, claro, para poder adotar como filha, e a criou nos caminhos do Senhor. Ela teve uma orientação correta, com certeza, para conhecer a Deus e saber o que fazer. E ela tinha o que a gente chama de boa índole. Porque o cara é mau porque tem uma má índole. Olha, na realidade nós temos uma responsabilidade com as crianças. As crianças que estão sob nossa guarda, nós temos a responsabilidade de educá-las. Não é a igreja que vai educar meus filhos, não é a escola que vai ensinar meus filhos a ser gente, a ser educado, a saber se comportar. Nós temos que ensinar essas coisas em casa. É aí que nós temos que dar a educação para os nossos filhos, para que a gente crie bons cidadãos e pessoas que saibam o que é correto, o que é errado. Tenham uma boa orientação na sua vida, né? E aí, Esther, ou Hadassah, né, como é o outro nome que é colocado ali, ela participa daquele concurso, né? De repente o concurso de Miss Rainha ali, não sei como seria isso, né? Mas o rei escolheu a Esther e ela passou a frequentar no palácio. Veja que passando a frequentar no palácio, ela precisa aprender os modos e costumes daquele lugar onde ela está frequentando. Ainda em nossos dias é necessário e muitas vezes que a gente passe por coisas dessa natureza. Quando a gente muda de uma cidade para outra ou quando a gente vai para missões internacionais, missões mundiais, né? Ou a gente vai para outro país morar e viver, a gente tem que ter cuidado com o que a gente vai fazer lá, né? Porque muitas vezes uma coisa que é simples para mim, natural, lá é uma ofensa, né? E você pode simplesmente criar grandes problemas por conta de não ter a informação ou o costume correto. Eu já passei por situações em que eu tinha que mudar alguns vocabulários aqui dentro do Brasil, porque uma palavra num estado tem um significado e uma outra palavra em outro estado tem outro significado. A primeira vez que eu mudei de estado, saí do Rio, fui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? A gente chamava menino no Rio de moleque naquela época. Só que moleque em Campo Grande tem a conotação de marginal, o menino marginalizado. É o que no Rio a gente chamava na época de pivete, né? Então não pode chamar de moleque, então tira essa palavra do vocabulário. Senão eu vou acabar tendo um problema com alguém, de repente até dentro da igreja, porque eu chamei o filho dele de moleque. Olha só que confusão. Então, usos e costumes são regionalizados, a gente precisa aprender. Esther, com certeza, ao ser escolhido e começar a morar no palácio, começou a viver ali dentro, né? E a conhecer quem eram os frequentadores, quem eram os administradores, quem mandava e quem não mandava, né? Usos e costumes. E aí aconteceu um probleminha ali entre Amã e o seu primo, o primo de Esther, Mordecai. Isso aí está no capítulo 3 de Esther, nos versículos de 1 a 15. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Então, o rei tinha essa liberdade de flexibilizar ali, fazer do jeito que ele queria, e todos os servos do rei que estavam à porta do rei
se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mordecai: por que transgrides a ordem do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhes ele isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Veja, o problema estava aqui, olha, eu sou judeu, essa lei de vocês aí não vai fazer efeito, porque eu sou de outro povo, eu moro em outro lugar. Então, vendo, pois, eu moro em outro lugar, não, a minha referência é outra. Ele morava lá exilado, né? Exilado aqui vai significar que ele estava fora da sua terra forçado, não porque queria, né? E aí ele se mantinha fiel às leis do Senhor. Vendo, pois, versículo 5, Amã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. O camarada ficou bravo, porque entendeu que Mordecai talvez estivesse desafiando o seu poder ou não estava reverenciando a sua glória. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai. Então, Amã ficou tão enfurecido, mas tão enfurecido, que achou que fazer mal a Mordecai não era suficiente, porque ali havia declarado de que povo era Mordecai. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai que havia em todo o reino de Assuero. Então, veja que Amã ficou tão chateado, mas tão chateado, se sentiu humilhado com aquela situação, que resolveu atentar contra todos. Aí nos versículos de 17 a 11, a história vai até 15, né? 17 a 11, Amã pretende matar os judeus, e aí ele vai e espalha essa notícia. Continuando então, no primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou o puro, isto é, sorte perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o 12º, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo, né? É engraçado que a gente ouve falar de intolerância, né? E aqui declaradamente está lá, falando Amã ao rei Assuero. Tem um povo vivendo junto com o seu povo, com os seus domínios, os povos nos seus domínios. E eles dizem que tem uma lei que não convém ser tolerada. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos. E nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, aquele anel que ele selava as coisas, né, assinava, deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus, e lhe disse: esta prata seja tua, como também este povo, para fazeres dele o que melhor for de teu agrado. Chamaram, pois, os secretários do rei, no dia 13 do primeiro mês e segundo, ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo, a cada província no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu e com o anel do rei se selou. Enviaram-se cartas por intermédio dos correios, já tinha correios naquela época, olha que interessante, a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, que lhes
saqueassem os bens. Então, marcou-se uma data para que todo o povo judeu fosse exterminado. Versículo 14, tais cartas encerravam o translado do decreto para que se proclamasse a lei em cada província. Esse traslado foi enviado a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinenti, e a lei se proclamou na cidadela de Suzã. O rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Percebo que talvez tivesse mais gente do povo ali judeu em Suzã. Talvez fosse um acampamento, uma concentração do povo judeu ali. E aí, perante isso tudo, Esther assume um grande risco. Pessoas más sempre existirão e muitas vezes elas vão querer nos atingir, competir conosco, achando que a gente está muito sobressaído, né? Ou talvez tenham inveja, talvez tenham ciúmes, ou simplesmente, olha, não gostei, não fui com a tua cara, por que você não quer se inclinar a mim, por que não quer me dar louvor, por que você não quer fazer? Então, por uma questão ali, que para os judeus tinham algo mais forte nisso aí, se inclinaram a um rei, se inclinaram a uma pessoa, era um louvor que se prestava a Deus, né? E aí a maldade se acendeu no coração de Amã. Talvez fosse o suficiente fazer mal contra Mordecai, né? Uma vez que ele estava dizendo que não poderia fazer, que não faria porque era judeu. Mas ele resolveu matar o povo todo, né? Ele pesou bem a sua mão para aniquilar os judeus do reino. Que coisa complicada de pensar. Não é a primeira vez que aparece na história uma tentativa de aniquilação dos judeus, né? Na realidade, assim, já teve coisas lá atrás, fatos lá atrás, em que judeus foram mortos, o povo foi morto, né? Crianças na história lá de Moisés foram mortas. Aqui tem um aniquilamento com data marcada, mais história recente lá, tivemos ali os judeus sofrendo com o nazismo ali na Alemanha. Então, algumas vezes isso aconteceu. Bom, segundo tópico, então, o primeiro tópico é inevitável que em nossa vida lidemos com pessoas más. Então, veja que Esther está lidando com pessoas más, Mordecai está lidando com uma pessoa má, né? E que o rei simplesmente achou, quero conselho, então vamos fazer. É preciso conscientizar-nos dos propósitos divinos para a nossa vida. Então, esse segundo tópico nos leva a ver o capítulo 4, que é o nosso texto básico, de 1 a 17, né? E aí, Mordecai, no capítulo 4, fica sabendo dessa história, se veste de saco de cinza e chegou até a porta do rei, e ninguém vestido de pano poderia entrar pelas portas do rei, então ele se jogou ali à frente da porta do rei, e essa história toda chega a Esther. Esther pergunta o que está acontecendo, né? E aí dos versículos 12 a 14, né, aparece ali o que seria, o que aconteceria, né? Esther estava numa posição de superior, porque de uma filha, prima, né, de um exilado, ela se tornou rainha, né? No entanto, como eu disse, tinha costumes ali que precisavam ser cumpridos, né? No capítulo 4, versículo 9 começa ali, também 8. Também lhe deu o translado de decreto escrito que se publicara a Suzã para o destruir, para que os mostrasse a Esther e fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei
e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Então, o que Mordecai tentou fazer? Tentou fazer esse decreto chegar nas mãos de Esther para que ela tornasse conhecimento. Versículo 9. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Era um servo ali de Esther, um eunuco, que estava lidando com o assunto. Então respondeu Esther Ataque, mandou dizer-lhe a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que ele viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada a entrar na presença do rei. Então, o que aconteceu? Mordecai passou o assunto para Esther, né? Se alguém pode resolver, Mordecai, se alguém pode resolver, Esther, rainha, está lá, do lado do rei. Com certeza ela vai resolver isso fácil. E a rainha já responde, olha, tem um problema que não pode entrar na presença do rei sem ser chamado. Se entrar e o rei não lhe estender o cetro, então, é morte, né? E eu não fui chamado na presença do rei até agora. E agora, o que eu faço, né? Mas Deus muitas vezes tem planos para nossas vidas, propósitos, Ele quer que a gente faça alguma coisa e muitas vezes a gente nega, a gente coloca de lado e a gente, olha, não é isso não, Deus não quer nada disso não, eu estou entendendo tudo errado. Mas Esther precisava entender que tinha um propósito na vida dela. Né? Os versículos 12 a 14 continuam aqui. Ó. Fizeram saber Mordecai as palavras de Esther. Então, versículo 13, lhes disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque, se de todo calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha. Olha o que Mordecai fala para Esther, né? Olha só, se você não falar com o rei, por que você está achando que você vai escapar? Você também é judia, né? Se é para matar todos, você vai ser morta. E se, mesmo que você não seja, a casa de teu pai vai ser morta. E se você não falar nada, vai levantar socorro de outra parte. Olha que interessante. Quando Deus coloca uma missão em nossos corações, um propósito, uma ação, para que a gente execute e a gente se cala, isso vai ser executado, independente da gente querer ou da gente fazer. Se é propósito de Deus, Ele vai executar, com você ou sem você, comigo ou semigo, como diz o, né, de brincadeira aí, comigo ou sem mim, Deus vai executar, né? A gente precisa entender que nós somos sal da terra e luz do mundo, e nós precisamos nos colocar como luz e como sal, luz em cima da mesa, não debaixo do alqueire, né? Um lugar que possa iluminar, sal para salgar com gosto. E nós temos um propósito, temos alguma coisa que Deus quer que nós façamos em nossas vidas, né? Olha o que o primo, né? E também pai, né? Primo e pai ali de Esther fala para ela: quem sabe se não é para uma cidade, uma conjuntura como esta, é que fostes elevada a rainha. Tem outra versão. Quem sabe se para um tempo como este não fostes escolhida. Né? Tem certeza que não dá para fazer nada? Tem certeza que não foi para um tempo como esse que você foi escolhido para estar aí, onde você está? Na posição que você está, na igreja, na família, na sociedade, enfim. Tem certeza que não foi para estar num momento como este que Deus
lhe escolheu, lhe colocou aí. É interessante, é importante que a gente precisa tomar ciência do que Deus quer para nós. Podemos até não tomar, podemos até não cumprir a vontade de Deus para nós. Nós temos o livre-arbítrio, ok? Deus há de executar a sua vontade por outros meios, por outro lugar. Mas para nós, o melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. E nós precisamos estar no centro da vontade de Deus e não podemos nos calar. Maldade humana existiu e sempre existirá. Está falando aqui, de tempos antes de Cristo, né? Bastante tempo antes de Cristo. E já existia desse jeito. Bom, perante esse quadro todo, o que a rainha Esther fez? Agiu com bastante prudência. Então, os versículos de 1 a 3 do capítulo 5, né? O livro de Esther é bacana, tem toda uma historinha aqui e é interessante, né? Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Ufa, não vai morrer, né? Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: o que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até a metade do reino se dará. E respondeu Esther: se bem te parecer, vem o rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Veja que interessante. Primeiro, ela não chegou de qualquer momento, nem qualquer hora, para falar com o rei. A gente vai ver aqui nos versículos anteriores que ela pede que o povo se prepare, né? Jejue e ore. O povo já estava se lamentando, jejuando, orando, se humilhando perante Deus por tudo que havia acontecido, pelo decreto. E quando Mordecai fala com Esther que deveria tentar fazer alguma coisa, ela pede que o povo então jejue e ore. E ao terceiro dia, então, ela coloca seus trajes, né, reais, defronte da residência, seus trajes reais, e se pôs no pátio interior da casa do rei. Então foi lá, com a cara e com a coragem, toda bonita, enfeitada, com certeza, né, para ficar bem linda ali, para quando o rei visse ela a achasse bonita, entrou na frente do rei no pátio e achou o favor do rei. Ou seja, o rei não se incomodou com a sua presença. E prontamente saiu falando dos judeus, não é isso? Não! Ela não saiu falando dos judeus, não saiu falando de que absurdo que era aquela lei que o rei tinha deixado promulgar de matar os judeus. Não falou nada disso. Pelo contrário, convidou o rei e a Amã para um banquete. Olha que sabedoria. Muitas vezes a gente precisa se posicionar contra a maldade humana e contra várias coisas que têm vindo até nós como imposição de lei às vezes, contrariando os princípios bíblicos, contrariando a vontade de Deus, né? Mas não adianta a gente tocar a bagunça e partir para confronto de cara. Pode ser que em um determinado momento a gente tenha que fazer isso. Mas Esther começou de forma graciosa, branda e calma. A Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor. Já pensou se ela entrasse ali no pátio do rei? Ô rei, que história é essa? Então você me escolhe aqui como rainha e agora resolve matar todos os judeus e não sei o que, não sei das quantas. Não, ela foi com sabedoria, enfeitada e não falou nada do assunto. Convidou ele para um banquete, né? E o rei achou favor e o rei disse, no versículo 5 ali, então disse o rei, fazer apressar a Amã para que atendamos
ao que Esther deseja. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther havia preparado, disse o rei a Esther: no banquete do vinho, qual é a tua petição? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á ainda que que seja metade do reino. Então respondeu Esther e disse: minha petição e desejo são o seguinte. Então aí, depois do banquete, se achei favor perante o rei, se me parece bem ao rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, vem o rei com Amã ao banquete para que lhe hei de preparar amanhã. Então farei segundo o rei me concede. Então saiu Amã naquele dia, alegre e de bom ânimo. Quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, que não se levantara nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se converte e foi para casa, e mandou vir os seus amigos a Zeres, sua mulher. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão dos seus filhos e tudo o que o rei tinha engrandecido e como tinha exaltado sobre os príncipes e servos. Disse mais Amã: a própria rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei, 2 banquetes. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã diz ao rei que nela enforquem Mordecai. Então entra alegre ao rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Amã, forçado a honrar a Mordecai. Naquele dia, o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtan e Teres, os 2 eunucos do rei, guardas da porta que tinham procurado matar o rei Assuero. Olha que interessante, tinha algo a mais. Então disse o rei: que horas e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido. Responderam os servos do rei e o serviram. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe havia preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Então Amã, o rei, lhe disse: que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que a mim para honrá-lo? Olha que cara humilde, né? Então respondeu o rei: quanto ao homem a quem agrada o rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costumava andar montado, e tenham na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei desejar. Levem-no o cavalo pela praça para a cidade diante e apregoem, assim se faça quem o rei desejar. Então disse o rei Amã: apresenta-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei. E não omitas nenhuma de tudo quanto disseste. E olha só que o cara ficou mais irritado ainda. Mas veja, sabedoria de Esther ao agir perante o rei. Então ela fez um banquete, fez o segundo banquete e até agora não tinha falado nada, né? E não saiu falando na lata. O terceiro tópico da nossa lição fala que quando a adversidade é perversidade humana, devemos agir com destemor. Veja, Esther era uma rainha casada com um rei pagão, temperamental, que não conhecia Deus, mas ela conhecia. Quando ela tomou ciência da conspiração para matar os judeus, ela se sentiu
preocupada, se sentiu até com medo de entrar na presença do rei para falar, eu vou falar com o rei, né? Esther 4, de 9 a 11, a gente já leu aqui, né? Olha, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem e mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. Né? E eu, nestes 30 dias, nem fui chamada. Né? E aí ela ouve de Mordecai, seu primo, né, o que está ali no versículo 13, não pense que se os judeus morrerem, você escapará. Lembre-se que você também morrerá. E aí ela, talvez caia ali a ficha, né? E ela passa, olha, realmente. Então, faz o seguinte, olha que importante, versículo 15 a 17. Então, disse Esther que respondessem a Mordecai, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia, eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Se eu morrer, morri. Então se foi Mordecai e tudo quanto segundo Esther lhe havia ordenado fez. Então veja que Esther está falando com alguém que parecia ali era um papel de pai, né? Que, olha, mas não dá para entrar na presença do rei, o rei vai matar se eu não achar favor. E aí o Mordecai, mas você não pensa que você não vai morrer não, viu? Você também é judia, vai morrer. Né? E ela, você tem razão. Né? E ainda ele falou, será que não é por causa disso que Deus colocou você aí? Né? E aí ela caiu a ficha e entendeu que ela poderia ser agente e portadora da justiça. Ela poderia revelar a injustiça que estava acontecendo. Né? E aí ela resolveu se arrumar depois de orar, jejuar, o povo jejuar e orar por 3 dias, né? Que é jejum ali como um símbolo de concentração, um símbolo de se humilhar perante Deus, né? Se colocar na presença de Deus, né? E aí ela ela consegue agir contra a perversidade de Amã. Veja que depois no versículo, no capítulo 6, a gente vê ao contrário, né? Que o rei, Deus age no coração do rei Assuero, ele descobre que Mordecai tinha salvado o rei, sendo um estrangeiro, né? E Amã vai como é que se diz? Vai e manda honrar Mordecai. Amã honrar Mordecai. E Amã acha que é ele que deveria ter aquela honra toda. Veja que a rainha Esther agiu com bastante sabedoria, entendeu o propósito de Deus na sua vida. Tudo bem, às vezes a gente precisa de alguém falar isso no nosso coração ali, ouvir, né? Realmente, olha, Deus quer um negócio na tua vida, viu? Tem certeza que não é por isso que você está aí? Tem certeza que não é por isso que você está nesse momento, nesse lugar, né? E aí ela agiu com sabedoria, porque Deus a deu, agiu com temor, porque pediu que o povo estivesse na presença de Deus, e agiu com destemor. Então, tá bom. Se for para eu morrer, eu morra. Se eu morrer, morri. Mas eu fiz o que era a vontade de Deus. Né? Tópico 4 diz aqui, diante da adversidade divina da maldade humana, devemos buscar o Senhor. Foi isso que está aqui nos versículos 15 e 16. Maldade humana, mas vai matar todo mundo. Maldade humana. Mas, diante da maldade humana, devemos
buscar a presença de Deus. 16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei. Ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Então, veja que o jejuar, aqui não é só jejuar e orar é buscar a presença de Deus. A principal estratégia para fazer frente à perversidade humana, para fazer frente à maldade, para fazer frente àquelas pessoas que nos querem nos destruir, seja individualmente ou coletivamente, é a oração, é a intimidade com Deus. Né? Nós não podemos esquecer que Deus conhece o nosso coração e sabe o que a gente quer, mas a gente precisa falar, a gente precisa derramar o nosso coração na presença de Deus, a gente precisa expressar, a gente precisa se humilhar, estar contrito, buscar estar na presença de Deus, buscar Deus e falar com Ele. Nós temos o livre acesso ao Pai. Deus nos deu isso quando Jesus morreu na cruz por nós. Jesus foi é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou no alto e embaixo. Essa é uma imagem assim, interessante, porque lá no tabernáculo dos judeus no deserto, quando Deus deu ali as leis a todas a Moisés, não os 10 mandamentos, mas todo ali o Levítico, Deuteronômio, algumas leis ainda em números, todo como deveria ser o tabernáculo, como deveria ser a igreja, digamos assim, né? E como era a área ali do Santo dos Santos, onde só o sacerdote escolhido, sorteado, poderia entrar para estar na presença de Deus oferecendo sacrifício pelo povo. Era só ele que podia. Ele entrava com vestes sacerdotais, uma veste pesada, cheia de pedras e com um guizo ali, com sininho no tornozelo, nas vestes, para fazer barulho, porque ninguém poderia entrar lá. E tinha uma corda amarrada no tornozelo ali, né? E se parasse de fazer barulho, puxava o camarada de volta, porque ele estaria em pecado e teria morrido na presença de Deus. Veja, a gente tinha toda essa dificuldade para entrar na presença de Deus. E quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou do alto a baixo. E Deus nos deu livre acesso a Ele. Então a gente precisa fazer esse acesso, fazer uso desse acesso. A gente precisa entrar na presença de Deus para falar com Ele as coisas que nos afligem. A gente precisa falar da maldade dos outros para Deus, precisa desabafar com Ele, precisa orar, precisa conversar e pedir a Ele bastante sabedoria para que a gente saiba o que fazer, como fazer, né? Muitas vezes as pessoas acham que o louvor é que vai dar esse acesso ao Pai, que cantar, entrar em êxtase, né? Repetindo indefinidamente alguns refrões de músicas, né? Vai fazer com que a gente de fato entre na presença de Deus. Pode ser que aquilo ali te dê um pouco de êxtase, pode te sentir confortável, alegre, agitado, feliz, mas isso não é estar contrito na presença de Deus. Pode até ser estar contrito na presença de Deus, mas isso não lhe dá intimidade com Deus. Você vai ter intimidade com uma pessoa à medida que você conversa com essa pessoa, que você passa aquilo que está no seu coração para ela. Precisamos estar praticando a nossa intimidade com Deus. Já pensou se você pega a pessoa que está no seu ambiente de trabalho e resolve não conversar com ela? Não falar nada, só assunto de serviço. Você não vai ter nenhuma intimidade com ela. Se você resolve parar de falar em casa com seu pai, com sua mãe, com sua esposa, com seus filhos, as coisas da sua vida, ninguém vai te conhecer dentro de casa. Olha que coisa estranha. E a gente precisa praticar essa intimidade com Deus. Precisamos falar da nossa vida para Ele, né? Para que a gente tenha intimidade com Deus. Sejamos amigos próximos de Deus. Possamos falar isso com Ele, né? Precisamos crer e praticar na oração.
a oração, para que a gente seja um instrumento de Deus. Vida de oração precisa ser um estilo de vida. Olha que termo interessante, estilo de vida. Isso vai fazer com que a gente vença as nossas adversidades. Conclusão, que nem a rainha Esther, devemos tomar consciência do propósito de Deus para nossas vidas, agir com destemor perante as adversidades, buscar o Senhor em oração diante das adversidades. A oração, olha lá, Mateus 21, 22, e tudo que pedires em oração, crendo, vocês receberão. Lucas 1,13, não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida. Atos 1,14, todos esses perseveraram unânimes em oração. Efésios 6,18, orem em todo o tempo e no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Colossenses 4,2, continuem em oração com ações de graça. Esther, né, ela tomou conhecimento dos propósitos divinos para a sua vida, agiu com determinação, com urgência, ela não esperou muito tempo, foi o tempo que deu ali os 3 dias antes da data que estava marcada, porque se ela não age antes da data, eles iriam morrer, ou o socorro viria de outra parte, né? E buscou no Senhor a sabedoria para agir perante a adversidade. O que eu e você temos feito com relação a isso? Será que eu tenho sabido, tenho entendido de Deus qual é o propósito dele para a minha vida? Deus muitas vezes tem propósitos novos em lugares diferentes, em momentos diferentes, e ele movimenta a nossa vida de formas diferentes. Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que eu vou fazer a vontade de Deus? Senhor, qual é a tua vontade para mim? Precisamos buscar isso em oração. Será que a minha posição na sociedade, na família, na igreja, pode abençoar? Mesmo não tendo uma posição na igreja, será que eu posso ser usado? Como ser usado? Peça a Deus que faça com que você seja usado para Ele, no reino dele, do jeito que Ele quiser. E Ele faz, né? Prudência diante das adversidades, prudência sim, mas não confunda prudência com falta de destemor, com falta de coragem e falta de ação. Temos que agir, temos que fazer a vontade de Deus. Que Deus tenha, né, em nós pessoas que agimos, pessoas que buscam intimidade com Ele. Que Deus nos ajude a ter, nos ensine a ter cada vez mais uma vida de oração, para que sejamos usados na sua presença para combater as adversidades, essas adversidades, principalmente essas da maldade humana, que nesse período de pandemia as adversidades desse tipo sejam minimizadas, mas que Deus esteja nos usando para que possamos estar combatendo, reagindo contra essas adversidades.